Existe um tipo de dor que não tem nome, que não aparece em exame médico, que não sangra para fora, mas corrói tudo por dentro como ácido derramado na alma. É a dor de descobrir que as pessoas que deveriam te proteger são exatamente aquelas que te destroem. Meu nome é Helena Santos, tenho 82 anos e durante 67 anos carreguei um segredo que quase me matou de dentro para fora. Hoje eu vou contar tudo, cada detalhe podre, cada momento que me fez querer sumir do mundo, porque se eu morrer amanhã, pelo menos uma pessoa vai saber a verdade sobre o que acontece quando o monstro mora dentro da sua própria casa. Nasci em Sobral, no Ceará, numa daquelas cidadezinhas onde todo mundo se conhece e ninguém vê nada. Minha mãe, Dona Socorro, era uma mulher pequena que parecia estar sempre pedindo desculpa por existir. Ela lavava roupa para as famílias ricas da cidade e voltava para casa com as mãos descascadas e os olhos sempre vermelhos. Não sei se de tanto sabão ou de tanto chorar escondido. Meu pai, Antônio, trabalhava como soldador e se achava o rei do pedaço porque era o único da rua que tinha uma motocicleta velha e enferrujada. Ele chegava em casa fazendo barulho, gritando com todo mundo, e minha mãe corria para esquentar a comida dele como se a vida dependesse disso. Eu era a mais velha de 4 filhos. Depois de mim vieram o João, a Conceição e o pequeno Miguel. Quando Miguel nasceu, eu já tinha 10 anos e já sabia que minha infância tinha acabado antes mesmo de começar. Minha mãe, coitada, mal conseguia dar conta de si mesma, quanto mais de 4 crianças. Então, eu virei a segunda mãe, a babá não remunerada, a escrava doméstica que acordava antes do sol para dar mingau para o bebê e dormia depois da meia-noite lavando fralda de pano na bacia. Enquanto outras meninas da minha idade brincavam de boneca, eu trocava fralda de verdade. Enquanto elas corriam na rua, eu estava na cozinha tentando fazer render um punhado de feijão para 5 bocas famintas. Meu pai tinha um grupo de amigos que ele chamava de Os Parceiros. Seu Raimundo, seu Expedito, seu Valdemar e seu Benedito. Nenhum deles era parente nosso, mas todos se comportavam como se fossem donos da nossa casa. Chegavam sem avisar, se serviam da nossa comida, bebiam nossa água e minha mãe nunca reclamava. Ela apenas baixava a cabeça e fingia estar ocupada com alguma coisa enquanto eles riam alto, contavam piadas sujas e olhavam para mim de um jeito que me fazia querer me esconder atrás da porta. Eu não entendia direito o que aqueles olhares significavam, mas meu corpo já sabia que algo estava errado. Minha pele arrepiava, meu estômago embrulhava e eu tinha uma vontade inexplicável de sair correndo. Quando eu completei 12 anos, meu pai começou a me levar para pescar no açude da cidade. Ele dizia que era importante uma filha aprender a fazer companhia para o pai, que eu estava ficando mocinha e precisava entender como agradar os homens da família. No começo, eu até gostava. Era a primeira vez que meu pai prestava atenção em mim, que me tratava como se eu fosse especial. Ele comprava refrigerante, biscoito e dizia para todo mundo: "Essa aqui é minha princesa, a mais esperta da casa." Eu sorria, me sentia importante, achava que finalmente tinha conquistado o amor do meu pai. Como eu era idiota, como eu era apenas uma criança que não sabia que estava sendo preparada para o abatedouro. As pescarias começaram inocentes. Sentávamos na beira do açude, ele me ensinava a colocar minhoca no anzol, me contava histórias da juventude dele e eu me sentia a filha mais sortuda do mundo. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Ele passou a me tocar mais, a me fazer sentar no colo dele, a dizer que eu estava ficando bonita demais para a minha idade. Começou a inventar desculpas para me ver de roupa de banho, dizia que o calor estava demais e que era melhor eu entrar na água para me refrescar. Eu obedecia porque criança obedece, porque eu ainda acreditava que pai sabe o que é melhor para os filhos. Foi numa dessas pescarias que eu conheci o verdadeiro monstro que morava dentro do homem que me deu a vida. Eu tinha acabado de fazer 13 anos e ele disse que ia me dar um presente especial, que eu já estava grande o suficiente para receber carinho de adulto. Ele me levou para uma parte mais isolada do açude, onde as árvores faziam sombra e ninguém podia nos ver. Disse que era nosso cantinho especial,
que ali eu ia aprender coisas que só mulher crescida sabia. Eu ainda pensava que era sobre pescar melhor, sobre segredos de adulto que eu podia compartilhar com ele. Que estupidez, que inocência, cruel. Ele começou me tocando devagar, dizendo que era carinho, que pai que ama a filha faz assim. Suas mãos começaram a explorar lugares que ninguém nunca tinha tocado. E quando eu tentei reclamar, ele disse que eu estava sendo dramática, que era normal, que todas as meninas passavam por isso quando ficavam moças. Ele dizia que me amava, mais que tudo no mundo, que eu era especial, que aquilo era prova de amor. E eu, que nunca tinha recebido amor de ninguém, que vivia implorando por um carinho, por uma palavra gentil, acreditei. Meu Deus, como eu acreditei. Naquele dia ele não fez tudo, apenas me tocou e me fez tocar nele. Disse que era o primeiro passo, que aos poucos eu ia entender melhor. Na volta para casa, comprou sorvete para mim e disse que aquilo era nosso segredo. Especial, que se eu contasse para alguém, eles não iam entender, iam ficar com ciúme do nosso amor. Eu cheguei em casa confusa, com uma sensação estranha no corpo e no coração. Minha mãe me olhou e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que tinha sido o melhor dia da minha vida. Ela sorriu e disse que era bom eu estar feliz, porque momentos assim eram raros na nossa casa. Se ela soubesse que minha felicidade estava construída sobre a base da minha própria destruição. As pescarias se tornaram mais frequentes e mais assustadoras. Toda semana meu pai inventava uma desculpa para me levar ao açude, e toda semana ele ia um pouco mais longe. O que começou com toques carinhosos evoluiu para coisas que uma menina de 13 anos nem deveria saber que existiam. Ele me explicava cada ato como se fosse uma aula, dizia que estava me preparando para a vida, que quando eu crescesse ia agradecer por ter aprendido cedo como agradar um homem. Suas palavras eram doces, mas suas mãos eram violentas. Ele alternava entre o pai amoroso que me comprava doces e o monstro que me machucava em silêncio. Eu comecei a mudar em casa. Parei de sorrir, parei de brincar com meus irmãos, parei de comer direito. Minha mãe notava, claro, mas quando perguntava o que estava acontecendo, eu não conseguia falar. Como explicar que o homem que ela chamava de marido, que ela respeitava e temia, estava me destruindo pedaço por pedaço? Como contar que suas palavras de amor vinham acompanhadas de dor e humilhação? Eu engolia tudo, mastigava o silêncio como se fosse comida amarga e fingia que estava apenas passando por uma fase difícil da adolescência. Na escola, eu era a menina estranha que não falava com ninguém. Antes eu até tentava fazer amizades, mas agora qualquer toque, qualquer proximidade me fazia entrar em pânico. Se um professor colocava a mão no meu ombro, eu travava. Se um colega tentava sentar perto de mim, eu mudava de lugar. A professora de português, Dona Carmen, percebeu que algo estava errado e tentou conversar comigo algumas vezes. Ela era uma mulher gentil de uns 50 anos que sempre tratava os alunos com carinho. Um dia, ela me chamou depois da aula e perguntou diretamente se alguém estava me machucando. Eu quase contei. As palavras estavam na ponta da língua. O desespero estava gritando dentro do peito, mas quando abri a boca, tudo que saiu foi: "Não, professora, está tudo bem." Ela não acreditou, mas não insistiu. Talvez soubesse que forçar uma criança, traumatizada a falar, só piora as coisas. Foi quando eu completei 14 anos que a situação se tornou completamente insuportável. Meu pai decidiu que eu já estava pronta para o que ele chamava de amor completo. Ele me levou para um lugar mais afastado ainda, uma cabana abandonada perto do açude onde pescadores antigos guardavam equipamentos. Disse que era um lugar especial, que ali eu ia me tornar mulher de verdade. Eu implorei para não entrar naquela cabana. Alguma coisa dentro de mim sabia que se eu entrasse ali, eu não sairia a mesma pessoa. Mas ele não ouviu minhas súplicas. Me arrastou para dentro e fez comigo coisas que uma filha nunca deveria sofrer nas mãos de um pai. Naquele dia, eu morri por dentro. A Helena criança, a menina que ainda acreditava que o mundo podia ser bom, foi assassinada naquela cabana fedorenta. O que sobrou foi apenas um corpo que respirava, que caminhava, que fingia estar vivo, mas que por dentro era só cinzas e dor. Na volta para casa,
Ele estava feliz, assoviando, como se tivesse feito algo maravilhoso. Eu estava em choque, sangrando, com dor em lugares que nem sabia que podiam doer. Quando cheguei em casa, corri para o banheiro e vomitei até não ter mais nada no estômago. Depois sentei no chão do banheiro e chorei em silêncio, porque até, para chorar, eu tinha que pedir permissão para não acordar ninguém. A partir daquele dia, as pescarias se tornaram um inferno semanal. Ele não precisava mais me convencer, não precisava mais ser gentil. Eu era propriedade dele agora, um objeto que ele usava quando queria e guardava quando não precisava mais. Ele me dizia que se eu contasse para alguém, ele faria a mesma coisa com a Conceição, minha irmãzinha de apenas 8 anos. A ameaça funcionava melhor que qualquer corrente. Eu preferia morrer 1000 vezes a deixar que ele tocasse nela. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns meses depois, meu pai decidiu compartilhar sua propriedade com os amigos. Primeiro foi o seu Raimundo, um homem gordo e suado que cheirava a óleo de motor e cachaça barata. Meu pai disse que ele estava passando por um momento difícil, que a esposa tinha morrido e ele precisava de companhia feminina. Que eu, como filha obediente, deveria ajudar um amigo da família. O seu Raimundo me olhava como se eu fosse um pedaço de carne no açougue. E quando meu pai saiu para comprar cerveja, ele fez comigo coisas que me fizeram entender que existem níveis diferentes de maldade no mundo. Depois do seu Raimundo, veio o seu Expedito, que era mais novo e mais violento. Ele não fingia carinho como meu pai. Não inventava desculpas românticas. Ele simplesmente pegava o que queria e ainda reclamava quando eu chorava. Dizia que menina chorona não serve para nada, que eu tinha que aprender a agradar direito se quisesse ser útil para alguma coisa. O seu Valdemar era o mais nojento de todos. Ele tinha prazer em me ver sofrer, inventava formas criativas de humilhação e sempre dizia que eu devia me sentir privilegiada por receber atenção de homens importantes da cidade. Minha mãe começou a desconfiar. Era impossível não notar que eu tinha virado um fantasma dentro da própria casa. Eu não comia, não dormia direito, tinha pesadelos todas as noites. Às vezes ela me encontrava chorando no quintal e perguntava o que estava acontecendo. Eu sempre mentia. Dizia que estava com dor de barriga, que estava preocupada com as provas da escola, que estava passando por mudanças normais da idade. Ela acreditava porque queria acreditar, porque a verdade era grande demais, terrível demais, para caber na cabeça de uma mulher simples que já tinha problemas suficientes para resolver. Você que está ouvindo esta história, sei que deve estar sentindo uma mistura de raiva, tristeza e talvez até incredulidade. Algumas pessoas podem pensar que estou exagerando, mas garanto que cada palavra é verdadeira. Se esta história está mexendo com você, se está fazendo você repensar situações que presenciou ou viveu, deixe um comentário contando o que está passando pela sua cabeça agora. Não precisa contar detalhes pessoais, mas me diga, como você acha que uma criança de 14 anos deveria reagir numa situação dessas? O que você faria se descobrisse que isso está acontecendo com alguém próximo a você? Suas respostas podem ajudar outras pessoas que estão ouvindo. E se você quiser acompanhar mais histórias reais como esta, que precisam ser contadas para que nunca mais se repitam, considere se inscrever no canal. Cada inscrição é uma pessoa a mais que está disposta a ouvir verdades que o mundo prefere esconder. Aos 15 anos, eu já não era mais uma criança nem uma adolescente normal. Era uma sobrevivente caminhando em território minado, calculando cada passo, cada palavra, cada respiração. Meu corpo tinha cicatrizes que ninguém via, mas que latejavam todos os dias. Eu tinha aprendido a sorrir quando queria gritar, a ficar quieta quando queria quebrar tudo, a fingir que estava viva quando por dentro eu era só um cemitério de sonhos mortos. A escola se tornou meu único refúgio, o único lugar onde eu podia fingir ser normal por algumas horas, mesmo que fosse uma normalidade inventada. Foi nessa época que eu conheci a Irene, uma menina nova que tinha se mudado da capital com a família. Ela era diferente das outras garotas da cidade. Usava roupas coloridas, falava alto, ria sem pedir permissão
e tinha uma confiança que eu não sabia que existia em pessoas da nossa idade. Irene foi a primeira pessoa em anos que tentou se aproximar de mim de verdade. Ela sentava do meu lado na sala, dividia o lanche comigo, me convidava para estudar na casa dela. No começo, eu rejeitei todas as tentativas de amizade. Eu tinha medo de que ela descobrisse meu segredo, de que visse nos meus olhos toda a sujeira que eu carregava por dentro. Mas Irene era insistente de um jeito gentil. Ela não forçava nada. Apenas estava ali, oferecendo uma amizade que eu não sabia como aceitar. Um dia, depois de uma semana particularmente terrível em que meu pai e seus amigos tinham sido especialmente cruéis, eu desabei na frente dela. Estávamos na biblioteca da escola, estudando para uma prova de matemática, quando ela me perguntou por que eu sempre parecia estar carregando o peso do mundo nas costas. E eu, que já não aguentava mais guardar aquela dor sozinha, comecei a chorar. Não foi um choro delicado, foi um desabamento completo. Anos de silêncio forçado saindo pelos olhos como uma represa que finalmente rompeu. Irene me abraçou sem fazer perguntas. Ficou ali comigo até eu parar de chorar. E então disse uma coisa que mudou minha vida. Helena, eu não sei o que está acontecendo com você, mas sei que não é culpa sua. Seja o que for, não é culpa sua. Foram as primeiras palavras de compreensão e carinho que eu ouvi em anos. Naquele momento, eu soube que podia confiar nela. Não contei tudo de uma vez, mas aos poucos, em conversas sussurradas nos intervalos das aulas, fui revelando pedaços da minha história. Irene ouvia tudo sem julgamento, sem incredulidade, e sempre repetia que nada daquilo era culpa minha. Foi Irene quem me deu forças para começar a planejar uma saída. Ela morava com os pais e uma tia solteira que trabalhava como costureira. A tia Marlene era uma mulher forte, independente, que não tinha medo de falar o que pensava. Irene contou minha história para ela, e a tia Marlene ficou furiosa. Não comigo, mas com a situação. Ela disse que se dependesse dela, meu pai e os amigos dele estariam todos na cadeia. Mas também entendeu que uma denúncia sem provas seria inútil e que eu precisava primeiro estar em segurança antes de qualquer coisa. A tia Marlene começou a me ensinar coisas práticas, como costurar para ganhar dinheiro, como me defender fisicamente, como reconhecer situações de perigo. Ela dizia que uma mulher precisava ser independente para ser livre e que liberdade era a única coisa que valia a pena na vida. Nas tardes de sábado, quando eu conseguia escapar de casa, fingindo que ia estudar na biblioteca, eu ia para a casa dela aprender a usar a máquina de costura. Minhas primeiras tentativas foram desastrosas, mas com o tempo eu fui melhorando. A tia Marlene dizia que eu tinha mãos hábeis, que com prática poderia me sustentar sozinha costurando para outras pessoas. Enquanto isso, em casa, a situação piorava a cada dia. Meu pai estava bebendo mais, ficando mais agressivo, mais descuidado. Às vezes ele me levava para a cabana no meio da semana, inventando desculpas esfarrapadas para minha mãe. Ela começou a fazer perguntas, a notar que eu voltava sempre machucada, sempre em silêncio. Uma noite, ela me encontrou lavando roupa íntima manchada de sangue na bacia do quintal. Me perguntou o que tinha acontecido e eu, cansada de mentir, disse que tinha caído de bicicleta. Ela me olhou nos olhos e disse: Helena, bicicleta não machuca assim. Mas não insistiu, porque não queria ouvir uma verdade que não saberia como enfrentar. Os amigos do meu pai também estavam ficando mais ousados. O seu Benedito, que até então só olhava, começou a fazer comentários sobre meu corpo na frente de todo mundo. Dizia que eu estava ficando interessante, que logo eu seria uma mulher completa. Meu pai ria desses comentários como se fossem elogios, como se estivesse orgulhoso de ter uma propriedade tão valorizada pelos amigos. A cada dia que passava, eu sentia que estava mais próxima de um abismo ainda maior, de uma degradação total da qual talvez nunca conseguisse sair. Então que aconteceu algo que mudou tudo. Numa tarde de domingo, meu pai estava bebendo com os amigos no quintal, quando minha irmãzinha Conceição, de apenas 9 anos, apareceu correndo da escola. Ela tinha esquecido um caderno e voltou para buscar. O seu Valdemar a viu
e fez um comentário que gelou meu sangue. Essa aqui vai ficar bonita que nem a irmã. Daqui uns anos vai dar trabalho também. Meu pai riu e disse: essa família produz umas meninas interessantes mesmo. Naquele momento, eu soube que tinha que agir. Não podia deixar que fizessem com a Conceição o que tinham feito comigo. Ela ainda era uma criança de verdade, ainda brincava de boneca, ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro. Eu não ia permitir que destruíssem aquela pureza como tinham destruído a minha. Naquela noite, procurei a Irene e disse que estava pronta para fugir. Ela me abraçou e disse que a tia Marlene já tinha tudo planejado. O plano era simples. Na próxima vez que meu pai me levasse para a cabana, eu não voltaria para casa. A tia Marlene estaria me esperando na estrada com uma mala pequena e algum dinheiro que ela tinha conseguido juntar. Ela conhecia pessoas em outras cidades que poderiam me dar trabalho e um lugar para ficar até eu conseguir me estabelecer sozinha. Seria difícil, seria assustador, mas seria liberdade. E liberdade, mesmo que imperfeita, era melhor que aquela prisão disfarçada de família. Eu passei os próximos dias me preparando mentalmente. Guardei algumas roupas numa sacola velha, escondi debaixo da cama. Escrevi uma carta para minha mãe explicando que eu tinha que ir embora, que não era culpa dela, que eu a amava, mas não podia mais ficar. Não contei os motivos reais porque sabia que isso a destruiria. Apenas disse que precisava buscar uma vida melhor e que um dia, quando fosse seguro, eu voltaria para visitá-la. A oportunidade chegou numa quinta-feira chuvosa. Meu pai disse que íamos pescar mesmo com o tempo ruim, que a chuva deixava os peixes mais ativos. Eu sabia que era mentira, que ele só queria uma desculpa para me levar para a cabana. Concordei como sempre, mas dessa vez levei a sacola escondida debaixo da capa de chuva. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele ia ouvir, mas ele estava muito ocupado reclamando do tempo para prestar atenção em mim. Quando chegamos na cabana naquele dia chuvoso, eu sabia que seria a última vez. Meu pai estava mais agressivo que o normal, irritado com o tempo, com o trabalho, com a vida em geral. Ele me empurrou para dentro da cabana com mais força que o habitual, e eu deixei a sacola escondida atrás de uns equipamentos velhos de pesca. Meu coração estava disparado, mas não de medo como sempre. Era ansiedade misturada com uma espécie de alívio antecipado. Cada minuto que passava era um minuto a menos naquele inferno. Ele fez comigo as mesmas coisas horríveis de sempre, mas dessa vez eu consegui me desconectar completamente. Era como se minha alma tivesse saído do corpo e estivesse flutuando acima da cena, vendo tudo de longe. Eu repetia mentalmente as palavras que a tia Marlene tinha me ensinado. Isso vai acabar. Você é mais forte que isso. Você vai sobreviver. Quando ele terminou, ficou deitado no chão sujo daquela cabana, fumando um cigarro e resmungando sobre alguma coisa do trabalho. Foi quando eu vi minha chance. Disse que precisava ir ao banheiro lá fora, que a chuva tinha me dado vontade. Ele nem levantou a cabeça, apenas fez um gesto displicente com a mão. Saí da cabana como se fosse apenas mais uma ida ao banheiro. Mas assim que pisei do lado de fora, comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, com a chuva batendo no rosto, os pés escorregando na lama, o coração explodindo de esperança e terror. Ouvi meu pai gritando meu nome atrás de mim, mas não olhei para trás. Nunca mais olharia para trás. A tia Marlene estava me esperando exatamente onde tinha combinado, numa estrada vicinal uns 2 quilômetros dali. Ela estava dentro de um carro emprestado, com o motor ligado e uma expressão de alívio no rosto. Quando me viu aparecer, entrei no carro encharcada, tremendo, mas livre. Pela primeira vez em anos eu estava livre. Ela me entregou uma toalha, roupas secas e um sanduíche e disse: "Agora você vai viver de verdade, menina. Vai doer, vai ser difícil, mas vai ser sua vida." Viajamos a noite toda até chegar numa cidade chamada Iguatu, onde a tia Marlene conhecia. Uma mulher que costurava para lojas e precisava de ajudante. Dona Antônia era uma senhora de uns 60 anos, viúva, que morava sozinha numa casa simples, mas limpa. Ela me recebeu sem fazer muitas perguntas, apenas disse que qualquer moça disposta a trabalhar honestamente seria bem-vinda na casa dela. O acordo era simples. Eu ajudaria nas costuras durante o dia,
Estudaria à noite numa escola para adultos e, em troca, teria cama, comida e um pequeno salário. Os primeiros meses foram uma montanha-russa emocional. De um lado, havia a liberdade inebriante de poder ir e vir sem medo, de poder comer sem que alguém comentasse meu corpo, de poder dormir sem trancar a porta. Do outro lado, havia a culpa devastadora de ter abandonado meus irmãos, especialmente a Conceição. Eu tinha pesadelos onde via meu pai fazendo com ela as mesmas coisas que tinha feito comigo, e acordava suada, gritando, querendo voltar correndo para casa para protegê-la. Dona Antônia percebeu meu sofrimento e, numa noite, que me encontrou chorando na cozinha, sentou comigo e disse: "Menina, você não pode salvar todo mundo. Às vezes, salvar a si mesma já é um ato de coragem imenso." Ela não sabia detalhes da minha história, mas entendia a dor quando via. Tinha perdido o marido num acidente de trabalho e criado 3 filhos sozinha. Sabia o que era carregar peso demais nos ombros e como isso podia esmagar uma pessoa se ela não aprendesse a dividir o fardo. Com o tempo, eu fui me estabelecendo na nova vida. A costura, que no começo era apenas uma necessidade de sobrevivência, virou uma paixão. Eu descobri que tinha talento para criar, para transformar pedaços de tecido em roupas bonitas. Dona Antônia me ensinou não apenas a costurar, mas a cortar, a fazer moldes, a entender de tecidos e aviamentos. Disse que eu tinha mãos de ouro e que, se quisesse, poderia ter minha própria oficina um dia. Na escola noturna, eu conheci outras pessoas que também estavam recomeçando a vida por motivos diversos. Havia homens e mulheres de todas as idades, cada um carregando sua própria bagagem de dificuldades. O professor, seu Joaquim, era um homem paciente que entendia que seus alunos vinham de realidades complicadas. Ele nunca perguntava por que alguém tinha parado de estudar ou chegado tarde na educação. Apenas ensinava com dedicação e celebrava cada pequena conquista como se fosse uma vitória épica. 2 anos depois da minha fuga, eu consegui terminar o ensino médio e já estava ganhando dinheiro suficiente para alugar um quartinho só meu. Era minúsculo, tinha apenas uma cama, um armário e uma mesa onde eu fazia costuras extras à noite, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha um espaço que ninguém podia invadir, onde ninguém podia me machucar. Chorei no dia que recebi as chaves daquele quartinho. Chorei de alívio, de orgulho, de uma felicidade que eu não sabia que podia existir. Foi nessa época que recebi a primeira notícia de casa através da Irene, que tinha conseguido meu endereço através da tia Marlene. A carta dela me deixou dividida entre alívio e tristeza. Minha mãe tinha finalmente encontrado coragem para enfrentar meu pai. Depois da minha fuga, ela percebeu que alguma coisa muito grave tinha acontecido comigo para eu ter saído de casa daquele jeito. Ela pressionou a Conceição para contar se alguém estava machucando ela, e minha irmãzinha, assustada, contou que o papai às vezes a tocava de um jeito estranho, que ela não gostava, mas ele dizia que era carinho especial. Minha mãe ficou fora de si. Pela primeira vez na vida, ela enfrentou meu pai. Gritou, chorou, ameaçou ir na polícia, ameaçou contar para todo mundo na cidade. Meu pai, pego de surpresa e assustado com a possibilidade de ser exposto, jurou que nunca mais ia tocar nas meninas. Mas minha mãe não acreditou. Ela pegou a Conceição e os meninos e foi morar com uma irmã dela em outra cidade. Meu pai ficou sozinho na casa, bebendo e resmungando, mas sem ter mais vítimas para maltratar. A notícia me encheu de uma mistura complexa de sentimentos. Eu estava feliz porque minha irmã estava protegida, aliviada porque minha mãe tinha finalmente acordado, mas também devastada por saber que eu tinha estado certa o tempo todo. Se eu tivesse ficado, ele realmente teria começado a abusar da Conceição. Minha fuga não tinha sido apenas para me salvar, tinha sido para salvar ela também. Isso me deu uma paz que eu não sabia que estava procurando. Irene também contou que meu pai estava sendo evitado pelos vizinhos. Rumores tinham se espalhado na cidade pequena e, mesmo sem provas concretas, as pessoas começaram a manter distância.
Os amigos dele pararam de frequentar nossa casa, alguns até mudaram de comportamento quando o viam na rua. Numa cidade pequena, a reputação é tudo, e a dele estava destruída. Era uma justiça imperfeita, mas era alguma coisa. Aos 21 anos, eu já era uma mulher completamente diferente daquela menina assombrada que tinha fugido de casa. Tinha minha própria oficina de costura, um apartamento de 2 cômodos que eu mesma mobiliei e até alguns amigos verdadeiros. Mas ainda carregava cicatrizes profundas que doíam em dias inesperados, como uma artrite emocional que atacava sem aviso. Havia momentos em que eu estava bem, rindo, trabalhando, vivendo, e de repente, uma música, um cheiro, um gesto de alguém me transportava de volta para aquela cabana maldita. Foi nessa época que conheci o Roberto, um rapaz 2 anos mais velho, que trabalhava como mecânico numa oficina perto da minha casa. Ele era gentil, respeitoso, tinha um sorriso que iluminava o rosto inteiro e uma paciência infinita para aguentar minhas crises de pânico inexplicáveis. Roberto nunca pressionou. Para saber detalhes do meu passado, nunca forçou intimidade física, nunca levantou a voz mesmo quando eu estava sendo difícil. Ele simplesmente estava ali, oferecendo um amor limpo e sem condições que eu não sabia que podia existir. No começo, eu tinha certeza de que ele ia desistir de mim. Nos primeiros meses de namoro, eu tinha ataques de ansiedade sempre que ele tentava me beijar com mais carinho ou me abraçar por mais tempo. Meu corpo ainda reagia a qualquer toque íntimo como se fosse uma agressão. Eu me afastava, ficava rígida, às vezes até chorava sem conseguir explicar por quê. Roberto, em vez de se irritar ou desistir, apenas me segurava de longe e dizia: "Não tem pressa, Helena, o amor de verdade espera." Levou quase 2 anos para eu conseguir contar minha história para ele. Foi numa noite de dezembro, quando estávamos sentados na varanda do meu apartamento, vendo a chuva cair. Ele comentou algo sobre famílias complicadas, e alguma coisa na forma como ele falou me deu coragem. Comecei devagar, contando primeiro sobre a fuga, depois sobre os motivos. Vi o rosto dele mudar conforme eu falava. Vi a raiva crescer nos olhos, dele, mas não raiva de mim. Raiva por mim, raiva deles, raiva da injustiça toda. Quando terminei de contar, Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou, veio até onde eu estava sentada e me abraçou com tanta delicadeza que eu desabei a chorar. Ele chorou junto comigo e disse: "Helena, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. E eu vou passar o resto da vida provando que nem todo homem é um monstro." Naquela noite, eu entendi o que era amor de verdade. Não o que meu pai chamava de amor, não aquela coisa possessiva e destrutiva, mas algo que curava em vez de ferir. Roberto me deu algo que eu pensava que nunca teria: uma família escolhida. Ele vinha de uma família simples, mas amorosa, e aos poucos fui sendo incluída nas reuniões, nos almoços de domingo, nas comemorações. Dona Neuza, a mãe dele, me adotou como filha desde o primeiro dia. Ela era uma mulher forte, que tinha criado 4 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente. Sabia reconhecer dor nos olhos de outra mulher e nunca me fez perguntas indiscretas, apenas me ofereceu o colo que eu nunca tinha tido. Foi Dona Neuza quem me convenceu a procurar ajuda profissional. Ela conhecia uma psicóloga na cidade que atendia gratuitamente mulheres em situação de vulnerabilidade. "Filha", ela disse, "trauma é que nem osso quebrado mal curado. Fica doendo a vida toda se não tratar direito." A princípio, eu resisti. Achava que estava bem, que tinha superado tudo sozinha, que não precisava de ajuda. Mas os pesadelos continuavam, os ataques de pânico não paravam, e eu sabia que se quisesse ter uma vida realmente plena, precisava cuidar das feridas que ainda sangravam por dentro. A terapia foi um processo doloroso, mas transformador. Doutora Regina era uma mulher experiente que entendia trauma infantil e sabia conduzir o processo de cura sem revitimizar. Nas primeiras sessões, eu mal conseguia falar. Ficava sentada na cadeira, olhando para o chão, respondendo apenas sim ou não. Mas ela era paciente, e aos poucos fui conseguindo colocar palavras na dor.
Foi através da terapia que entendi que a culpa que eu carregava não era minha, que uma criança nunca é responsável pela maldade dos adultos. Durante esse processo de cura, recebi outra carta da Irene com notícias que me balançaram completamente. Meu pai tinha morrido, cirrose hepática, resultado de anos bebendo para esquecer o que tinha feito ou para conseguir conviver consigo mesmo. Ele morreu sozinho, no hospital público, sem nenhum dos filhos por perto. A notícia me deixou confusa. Eu esperava sentir alívio, mas o que senti foi um vazio estranho, uma espécie de luto por um pai que nunca existiu realmente. Irene também contou que minha mãe queria estabelecer contato comigo. Ela tinha conseguido meu endereço e queria escrever uma carta, se eu permitisse. Pensei muito antes de responder. Parte de mim ainda sentia a raiva dela por não ter me protegido, por ter fingido que não via o que estava acontecendo. Mas a terapia tinha me ensinado que minha mãe também era uma vítima. Uma mulher sem recursos, sem apoio, que fez o que pôde com as ferramentas que tinha. Autorizei o contato e a carta que recebi me quebrou o coração de uma forma diferente. Minha mãe pedia perdão com uma humildade devastadora. Dizia que não passava um dia sem se arrepender de não ter me protegido, que ela sabia que eu tinha sofrido coisas terríveis, mas que ela própria era vítima do mesmo homem. Contou que depois da minha fuga, ela tinha juntado forças para proteger os outros filhos, mas que sempre se culparia por não ter protegido a mim. Terminava dizendo que me amava, que respeitaria se eu não quisesse mais contato, mas que se um dia eu quisesse conhecer meus irmãos, eles gostariam muito de me ver. A carta ficou comigo por semanas. Eu lia e relia, tentando decidir o que fazer. Roberto me apoiou em qualquer decisão que eu tomasse. Disse que o perdão é um processo pessoal que não pode ser forçado. A doutora Regina me ajudou a entender que perdoar não significava esquecer ou aceitar o que tinha acontecido, mas liberar a raiva que estava me envenenando por dentro. Finalmente, escrevi uma carta de volta. Não foi fácil, levei vários rascunhos, até conseguir expressar tudo o que sentia. Disse para minha mãe que eu entendia que ela também tinha sido vítima, que não a culpava mais, mas que ainda precisava de tempo para curar completamente. Contei sobre minha vida, sobre o Roberto, sobre a oficina de costura. Disse que um dia, quando eu estivesse mais forte, gostaria de conhecer meus irmãos, mas que, por enquanto, só o fato de saber que ela finalmente tinha encontrado coragem para protegê-los já era suficiente para mim. A resposta dela veio acompanhada de uma foto dos meus irmãos. A Conceição, agora com 15 anos, era uma moça linda e sorridente que estudava para ser professora. Os meninos tinham se tornado homens trabalhadores e respeitosos, completamente diferentes do pai que os gerou. Ver aquela foto me encheu de um orgulho silencioso. Minha fuga não tinha sido em vão. Minha coragem de quebrar o ciclo tinha permitido que eles crescessem em segurança. Hoje eu tenho 82 anos e quando olho para trás, vejo uma jornada que ninguém deveria ter que fazer, mas que me transformou na mulher que sou. Casei com o Roberto aos 25 anos, numa cerimônia simples, mas cheia de amor, verdadeiro. Tivemos 2 filhos, Maria e Carlos, que cresceram numa casa onde nunca faltou carinho, proteção e diálogo aberto. Criei meus filhos de uma forma completamente diferente da que fui criada, sempre respeitando seus corpos, seus sentimentos, suas escolhas. Eles sabem minha história, contada de forma adequada para suas idades, porque acredito que conhecimento é proteção. Minha oficina de costura cresceu e se transformou numa pequena empresa que empregava outras mulheres. Sempre dei preferência para contratar mulheres que precisavam recomeçar a vida, que vinham de situações difíceis. Não perguntava detalhes, apenas oferecia trabalho digno e um ambiente seguro. Ao longo dos anos, ajudei dezenas de mulheres a se reerguer, e isso me dava uma sensação de propósito que nenhum dinheiro poderia comprar. Era a minha forma de transformar dor em cura, trauma em força. Aos 40 anos, finalmente tive coragem de reencontrar minha família. Foi um momento emocionante e difícil ao mesmo tempo. Minha mãe tinha envelhecido muito,
carregava no rosto as marcas de uma vida de sofrimento, mas havia paz nos seus olhos que eu não lembrava de ter visto antes. Ela me abraçou e pediu perdão mais uma vez, e eu disse que já tinha perdoado há muito tempo. Perdoar não apagou o que aconteceu, mas me libertou do veneno da raiva que estava me corroendo por dentro. Conhecer meus irmãos adultos foi uma experiência surreal. A Conceição se tornou professora como sonhava, casou com um homem bom e teve 3 filhas que protegia com ferocidade. Ela me disse que sempre soube que eu tinha me sacrificado para protegê-la e que nunca esqueceria disso. Os meninos se tornaram homens de caráter, pais presentes, maridos respeitosos. Quebrar o ciclo de violência não tinha sido fácil, mas tinha funcionado. Eles criaram suas famílias baseadas no amor e no respeito, não no medo e na dominação. Durante esses anos todos, acompanhei várias mudanças sociais importantes. Leis mais rígidas contra abuso infantil, campanhas de conscientização, telefones de denúncia. Via mulheres encontrando coragem para falar, crianças sendo protegidas, predadores sendo punidos. Não era perfeito, ainda havia muito por fazer, mas o mundo estava lentamente se tornando um lugar mais seguro para as crianças. Isso me enchia de esperança, mesmo sabendo que minha própria justiça nunca viria. Quando completei 60 anos, resolvi fazer algo que tinha planejado há décadas. Voltei para Sobral, minha cidade natal, não para me vingar ou reviver traumas, mas para fazer as pazes com meu passado. A cidade tinha mudado muito, crescido, modernizado. A casa onde cresci não existia mais, tinha sido demolida para dar lugar a um posto de gasolina. O açude ainda estava lá, mas agora era um ponto turístico com famílias felizes fazendo piqueniques nas suas margens. Ver aquilo me trouxe uma paz estranha, como se o lugar tivesse sido purificado pelo tempo e pelo amor de outras pessoas. Procurei informações sobre os homens que tinham abusado de mim. A maioria já tinha morrido, alguns de causas naturais, outros de formas mais trágicas. O seu Valdemar tinha sido assassinado num bar depois de tentar abusar da filha adolescente de outro homem. O seu Expedito morreu atropelado numa estrada, escura, bêbado, voltando de uma festa. O seu Raimundo teve um derrame que o deixou paralisado por anos antes de morrer. Não senti prazer com essas notícias, apenas uma espécie de confirmação de que o universo tem suas próprias formas de fazer justiça. Nos últimos anos, com a popularização da internet e das redes sociais, comecei a compartilhar minha história, online. Primeiro timidamente, em grupos de apoio para sobreviventes de abuso. Depois, mais abertamente em blogs e vídeos. A resposta foi avassaladora. Centenas de mulheres e homens entraram em contato comigo, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ter falado o que eles não conseguiam expressar. Descobri que dar voz ao trauma pode ser uma forma poderosa de cura, não só para quem fala, mas para quem escuta. Recebi mensagens de pais que reconheceram sinais de abuso nos próprios filhos depois de ouvir minha história. Recebi cartas de jovens que encontraram coragem para denunciar agressores depois de entender que não estavam sozinhos. Recebi depoimentos de pessoas que aprenderam a reconhecer manipulação emocional e se proteger de relacionamentos tóxicos. Cada uma dessas mensagens me confirmava que minha dor não tinha sido em vão, que transformá-la em conhecimento e alerta podia salvar outras vidas. Roberto morreu há 5 anos, aos 77 anos, vítima de um câncer que enfrentou com a mesma coragem gentil com que viveu toda a vida. Ele me deixou uma carta que leio sempre que sinto saudade. Nela, ele escreveu: Helena, você transformou minha vida me ensinando que o amor pode curar qualquer ferida. Obrigado por ter confiado em mim, por ter me deixado amar você, por ter criado comigo uma família baseada no respeito e na ternura. Continue contando sua história, porque cada pessoa que você alcança é uma vitória sobre aqueles que tentaram te destruir. Hoje, aos 82 anos, eu sei que minha história não é apenas sobre sobrevivência, é sobre transformação.
É sobre como uma menina quebrada pode se reerguer e se tornar uma mulher inteira. É sobre como a dor pode ser transformada em propósito, como o trauma pode se tornar força para ajudar outros. É sobre a importância de quebrar silêncios, de proteger os vulneráveis, de nunca desistir da esperança de que o mundo pode ser melhor. Meus netos me perguntam às vezes por que eu conto uma história tão triste. Eu explico que histórias tristes precisam ser contadas para que não se repitam, que é responsabilidade de cada geração proteger a próxima. Que silêncio protege agressor, não vítima. Que falar é a primeira forma de resistência, e resistir é a primeira forma de vencer. Se você chegou até aqui, significa que teve coragem de ouvir uma verdade difícil. Talvez minha história tenha despertado memórias dolorosas em você. Talvez tenha feito você repensar situações que presenciou ou viveu. Se este for o caso, saiba que você não está sozinho, que buscar ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Se você conhece alguém que pode estar passando por situação semelhante, não finja que não vê. Às vezes, uma palavra de apoio, um ouvido atento, pode ser a diferença entre a vida e a morte para quem está sofrendo. Quero que você saiba que, mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há uma saída. Pode não ser fácil, pode não ser rápida, mas existe. E quando você encontrar essa saída, quando conseguir se libertar, sua história pode se tornar força para libertar outros. É assim que transformamos dor em cura, trauma em sabedoria, silêncio em voz. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir sobre a importância de proteger nossas crianças e apoiar quem sobreviveu ao impensável, eu convido você a se juntar a esta comunidade de pessoas que acreditam que contar a verdade pode mudar o mundo. Inscreva-se neste canal e ajude a amplificar vozes que precisam ser ouvidas. Conte nos comentários como esta história impactou você, que reflexões ela despertou, que lições você leva para a sua vida. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar forças para seguir em frente. E se você tem sua própria história de superação, considere compartilhá-la também. Cada relato corajoso pode iluminar o caminho para quem ainda está na escuridão. Obrigada por ter me ouvido, por ter me dado a honra da sua atenção e por fazer parte desta corrente de cura e esperança.